Vamos então dar início às nossas atividades da noite, convidando a todos com a prece inicial. Vamos então fechar nossos olhos para facilitar a nossa concentração, mentalizando esse momento, rogando que Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, com a sua permissão para mais um encontro doutrinário à luz da doutrina espírita, que nosso Mestre Jesus esteja conosco, junto dos seus emissários, que são os nossos familiares amigos, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, patrono espiritual da nossa casa, que com seus bálsamos de luz derrame sobre nós, sobre os nossos corações, os sentimentos de amor, de paz, de luz, de fraternidade entre todos nós. Que possamos sentir, despertar esses sentimentos tão sublimes que estão dentro de todos nós, aguardando para que possamos nos tornar seres melhores, pessoas que possamos buscar este amor, este aprendizado com Jesus, para que possa tornar o mundo melhor, principalmente o mundo interno, dentro de nós mesmos, através da prática das virtudes. Que os nossos amigos espirituais também possam iluminar os nossos lares, a todos os nossos vizinhos, ao nosso bairro, que todos possam sentir essas energias se irradiando, abençoando e iluminando todos os irmãos que estão em sofrimento, que estão acamados, que estão nos vícios, que estão desempregados, que estão necessitados. Que possam os amigos espirituais visitarem os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios, em todos os lugares de sofrimento, de amparo aos irmãos enfermos, que possam ter um pouco de luz, de paz nos seus corações, iluminando a nossa cidade, o nosso estado, a todo o nosso país e a todo o nosso orbe terrestre, que possa não haver guerras, que possa haver paz, que possamos ter um mundo melhor, sem fome, desigualdades, que possamos confiar no nosso Mestre Jesus, que é o nosso governador do nosso planeta, que possa abençoar e iluminar a todos nós e que possamos ter muita fé e esperança nele, de um mundo melhor, de paz e de fraternidade. E assim, Senhor, então rogamos que o nosso mentor espiritual, nossos familiares amigos, abençoe a nossa irmã facilitadora da noite, para que possa ser feliz do conteúdo, transmitindo a todos os corações e que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir a mensagem do Cristo para a noite de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Então é com enorme alegria, novamente satisfação, que temos a nossa irmã Carmen, da Casa Renascer. Seja muito bem-vindo, o tempo é todo seu. Boa noite a todos, então. O trabalho de hoje é sobre a porta estreita. Vou deixar a moça arrumar ali para nós. Tava de salto da outra vez, cara. Ok, pronto. Então, novamente, uma boa noite a todos. Que possamos ter um bom trabalho. Que saímos daqui sempre melhores quando aqui chegamos. Esse é o nosso objetivo. O capítulo de hoje, né? Muitos os chamados poucos escolhidos, capítulo 18 do Evangelho, nos fala sobre a porta estreita. Tá? E aí nós vamos, para dar início ao nosso trabalho, nós vamos ler o textinho que está no Evangelho, que também se encontra na Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, é o mesmo texto. Tá? E em Lucas,
capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Tá? Mais extenso, mas também contendo as explicações sobre a porta estreita. No texto do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Isso foi tirado de São Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Bom, para nós iniciarmos o nosso trabalho, tá? Nós vamos primeiro definir o que é porta, né? Para que nós possamos entender o conteúdo dessa passagem, para que nós tragamos para o nosso momento, né, de vida. Bom, a definição seria como uma passagem para um outro ambiente. Todos nós temos na nossa casa, no nosso trabalho, uma porta. Ela separa dois ambientes. Tá? Isso é importante que a gente se dê conta. Então, quando o mestre nos diz que a gente busque entrar pela porta estreita, né, algum motivo ele tem. Uma mudança de ambiente. Tá? Mas também nos fala de porta larga. Tá? Mas o que nos surpreende nesse momento não é que Jesus diz que a porta está fechada. Ele não diz isso em nenhum momento. Ele diz para que nós entremos na porta estreita, nos orienta, tá? E nos fala da porta larga, que é motivo da nossa perdição. Bom, a porta está aberta. Então ele nos dá a possibilidade de escolher. Olha que coisa positiva isso. A possibilidade de nós escolhermos o caminho a ser trilhado. Para que ambiente nós queremos fazer a nossa passagem. Vamos trazer para o nosso mundo físico, não para o momento da morte, como muitas pessoas, né, levam. Vamos trazer para o nosso momento de vida. Nós queremos fazer uma vida melhor, nós precisamos cruzar a porta, né, para um ambiente melhor. Tá. Mas, para nós chegarmos à conclusão de tudo, eu separei duas perguntas para que nós nos façamos. Em que consiste a porta estreita e em que consiste a porta larga? O que é a porta estreita? E aí eu vou perguntar para vocês o que é a porta estreita. Se vocês podem me ajudar. Ó, ele nos diz que a porta que nós procuremos a porta estreita. O que é a porta estreita? Nunca pensaram sobre isso? Por favor, me ajudem. Tá, então o que é a porta? Não seja o caminho mais difícil, mas o caminho certo a seguir. Isso. A porta estreita, na visão, seria a porta certa a seguir. É. Tá, então a larga é errada. A porta de mais facilidades seria a porta. Tá, mas então larga. a porta de facilidades. Mas é que não é positiva. Boas, é. Não é facilidades boas. Vem fácil, vai fácil. Isso. Entra pela porta. Entra, não entende mesmo a porta de malandragem, né? Que tudo vem fácil, entra fácil. Tá? E a porta estreita, seria uma porta que exige trabalho árduo, sacrifício. Tá? Só que a doutrina nos deixa bem claro, nesse capítulo 18, no item 5, tá? Que a porta estreita, tá? Ela não abrange a maioria da humanidade. A maioria da humanidade não quer adentrar pela porta estreita. Ela prefere a porta larga, das facilidades, das coisas que vêm mais rápido. A maioria da população prefere a porta larga. Mesmo que ele tenha nos dito que é um caminho que nos leva para nos perdermos, né? Para falharmos, para encontrarmos coisas muito mais complicadas. Bom, e agora eu pergunto para vocês, por que a maioria prefere a porta larga? Por ser mais fácil? Esse motivo. Querem mais facilidades? Mais comodidade. Querem tudo mastigadinho. Querem tudo mastigadinho. Então vocês percebem que as pessoas querem tudo na mão. E isso é uma característica nossa. Seres humanos querem facilidades. Nós, num padrão evolutivo que nós nos encontramos, nós queremos as coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis, normalmente, elas vêm com alguns subterfúgios. Tá? Ela traz por trás algumas coisas errôneas, algumas coisas que facilitam, mas que ao mesmo tempo são erradas, né?
Mas nós queremos isso, porque é fácil. E aí eu trago uma passagem do livro Boa Nova, que fala sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela viveu na época de Jesus, adquiriu os conhecimentos dados por ele, colocou isso em prática em sua vida, tá? E para quem não conhece a história dela, ela seria, para nós, hoje no momento mais atual, Joana de Ângeles, a mentora de Valdo Pereira Franco, né? Mas nesse livro Boa Nova traz essa história do momento em que ela estava ao tempo de Jesus, em que ela foi presa, estava presa ao poste do martírio junto com o filho, seriam queimados ambos, por ela não abdicar da sua fé. Ela não queria abdicar dos ensinamentos que ela tinha aprendido com Jesus. Então ela foi colocada no pau, amarrada, junto com o filho, e ambos seriam queimados. Antes de ser totalmente queimado, já quando o fogo tinha sido colocado, um soldado, tá debochando, pergunta a ela se Jesus a tinha ensinado a morrer. Olha só, ele pergunta a ela. Isso, o fogo já... E ela, naquele momento, triste, doloroso, ela responde: sim, ele me ensinou a morrer e também me ensinou a vos amar. Só que hoje nós vivemos num momento diferente. Hoje nós vivemos num momento diferente. Aquele momento da Joana de Cusa era o momento da passagem dela. Da escolha dela. Bom, eu escolhi a crença, a fé nos ensinamentos. Hoje nós não precisamos mais morrer por isso. Hoje a gente não precisa ser queimado vivo, para que a nossa fé, que aquelas nossas crenças, que as nossas mudanças aconteçam. A gente não precisa mais disso, tá? Mas para isso, tá, nós precisamos, dominar algumas coisas que são as nossas paixões. Nós precisamos dominar nossas paixões para poder entrar na porta, que é estreita. Para entrar, para passar de um ambiente para outro, eu preciso dominar as minhas paixões. Tá, mas o que é paixão? O que são as paixões? Todo mundo, tu tem que controlar as suas paixões, tu tem que te modificar. Mas o que são as paixões? Paixão, gente, é um amor ardente. Ardente. Que a gente tem por alguma coisa, por alguém. Mas também é um objeto de afeição intensa. Objeto de afeição intensa. E a paixão nos traz a parcialidade. Parcialidade quer dizer, eu penso daquele jeito e não aceito um pensar diferente. Eu não sou imparcial, eu não respeito o que tu pensa. Tá? Eu sou parcial. É o que eu digo, é o que eu acredito, é o que eu penso, sou parcial. E o que o outro pensa, não. Um exemplo, um clube de futebol gera uma paixão. Gera uma paixão. E a paixão é bom, gente. A paixão é uma coisa boa no seu início, ela nunca faz parte de nós como seres humanos. A paixão é uma coisa fantástica. Ela é necessária para quê? Tá? Ela é necessária, ela faz parte de cada, e não é negativo. Porque, olha, é um amor ardente, Objeto de afeição intensa, é um objeto de afeição intensa, tá? Nós temos afeição pelos nossos filhos, pelos nossos móveis, pelos nossos imóveis, nós temos essa paixão pela vida. Ela é necessária, porque senão nós abriremos mão de tudo isso. E a doutrina já nos diz que elas podem realizar grandes coisas. Uma paixão fervorosa, ela é boa porque ela realiza grandes coisas. Quando eu tenho um objetivo ardente, uma coisa que eu preciso realizar, eu preciso ter paixão. Eu preciso me envolver profundamente com aquilo ali, uma coisa ardente. Senão eu não consigo levar à frente. Eu desisto no meio do caminho. Então é necessário. Um médico, ele precisa ter paixão pela medicina para poder ir à frente. Qualquer profissional, se ele gosta da profissão, ele é um apaixonado e ele leva aquilo à frente. Então é positivo. Quando que a paixão ela é negativa na nossa vida? Quando que ela é negativa? Quando ela me domina. Quando a paixão me domina,
Porque aí eu passo a ser parcial. Só é válido pra mim. Só a minha é a melhor. Aquilo que eu... Tudo é melhor pra mim. A minha família é a melhor. Meu time é o melhor. As minhas coisas são o melhor. Eu sou parcial. O outro não. Então, quando atrapalha a minha vida, quando me domina, né, ela é negativa. E aí, quando chega essa paixão que me domina, é isso que eu preciso mudar. Enquanto eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, eu luto pelo aquilo que eu acredito positivamente, que me faz ir à frente, é ótimo. Agora, quando aquilo me atrapalha, aquilo atrapalha o meu viver e aos meus semelhantes, ela está me dominando, a minha paixão. Um exemplo, café preto. Quem gosta de café preto? Tá? E quem não vive sem café preto? Um exemplo. Toma café preto de manhã, de tarde e de noite. Experimenta não tomar café, te dá dor de cabeça. Por quê? Porque aquilo já te domina. Então já tá te fazendo mal. Qualquer coisa é assim. Qualquer coisa que num primeiro momento é positivo, porque o café é um estimulante maravilhoso. Tu tá cansada, tu toma, ele te dá uma carga nova de energia. Nem que seja pouco, mas ele te dá uma energia nova, te revigora. Positivo. Ah, positivo. Mas quando tu usa em excesso, aquilo te domina, tu não consegue mais viver sem. Então ele é negativo, te prejudica. Então, no princípio positiva, logo em seguida negativa. Por quê? Porque toma as cordas da tua vida. E quando ela toma as cordas da tua vida, independente da paixão que seja, ela é negativa a ti e prejudicial. Tu precisa rever isso. Precisa tomar uma atitude para tomar novamente as rédeas da tua vida. E aí eu trago uma ideia que Kardec fala no Livro dos Espíritos, que diz, ele fala de um cavalo. Ele dá o exemplo de um cavalo. Ele fala corcelo, né? Forte, ágil, bonito, tá? É muito útil. Não é? Ah, mas nós não andamos de cavalo. Tá, então eu vou trazer para um carro. Para nós. Um carro bonito, novo, potente, né? Que nos leva e é muito útil para nós. Nos leva onde nós queremos. Faz o que nós necessitamos, porque nós conduzimos ele. Agora o problema, quando nós não o conduzimos mais. Quando nós perdemos o domínio sobre ele. Quando nós deixamos que ele nos domine. Quando nós perdemos o domínio das coisas, é prejudicial para nós. Nós podemos bater o carro. Porque nós passamos os limites de velocidade, nós deixamos que o carro haja por nós. E ele não vai agir corretamente. Ele é muito forte. Muito mais forte que nós. Nós não temos mais o domínio do carro. Como não temos o domínio do cavalo quando eles saem disparados. Ninguém mais segura. Então é prejudicial para nós. No primeiro momento útil, mas nós não podemos nos deixar dominar por ele. Por nenhuma paixão. Só que nós nos deixamos dominar. Deixamos. Por quê? Porque nós sentimos prazer, nos sentimos bem com aquilo ali. Eu me sinto bem tomando café preto. Não quero abrir mão disso. Eu me sinto bem. Mas tudo o que é exagerado, que eu me deixo dominar, é prejudicial para mim, em primeiro lugar, e para os outros, consequentemente. Porque eu, num carro em alta velocidade, que eu não domino mais pela minha ânsia, pela minha paixão pela velocidade, eu posso matar alguém. Ou me matar. Então eu perco o controle da situação. É uma paixão negativa. Uma coisa que me atrapalha e eu preciso vencer essa paixão. E aí, nós vamos falar sobre o oposto de paixão, que é dever. Olha só, nada a ver, né? Paixão, dever. Sim, gente, é super importante. Porque quando eu cumpro o dever que me cabe como ser encarnado, eu consigo dominar as minhas paixões. Eu começo a dar um processo de mudança na minha vida. Começo a mudar a minha vida. Só que o Espírito Lázaro, no capítulo 7 do Evangelho, ele fala que o dever é muito difícil de cumprir. O dever é muito difícil. E aí eu peço licença para vocês para ler um trechinho aqui que ele fala assim, ó. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados.
Não quero falar que senão do dever moral, tá bom? Dever moral. E não daquele que as profissões impõem. Tô falando do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque se acha em antagonismo, quer dizer, é contrário, tá? Com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunho. Quando a gente cumpre o dever, normalmente ninguém repara. As suas derrotas não têm repressão. Quando eu falho, ninguém faz nada. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião interior, o adverte e sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Cumprir o dever. A gente quer. Mas como é que é esse cumprir o dever? O que é cumprir o dever para nós? É difícil? E aí eu vou ler uma historinha para vocês do Alberto Nogueira. Tá? É o nome do personagem, Alberto Nogueira. Tá? Da onde é que eu tirei essa passagem? Do livro Estante da Vida, tá? No capítulo 15 do Irmão X, Chico Xavier, psicografia, em 1974. O Alberto Nogueira, o espírito, precisava reencarnar. Então ele fez um planejamento próprio de como ele gostaria de nascer para quitar aquelas dificuldades que ele tinha, porque ele era um espírito bem renitente, teimoso. Então ele fez um projeto e foi até a espiritualidade para fazer o pedido, para que ele queria aquilo, gostaria de receber aquilo, para reencarnar, porque ele achava que dessa forma ele conseguiria se melhorar. Olha o que ele pede, e aí eu vou ler para vocês. Olha o que ele pede para a espiritualidade. Ele pede que veio nascer com lepra, tá? A doença que vai saindo, perdendo pedaços da pele, do corpo, né? Extrema penúria, quer dizer, ele queria nascer muito pobre, louco ou cego, tá? Certo? Olha os pedidos dele. Que eles queriam ser abandonados pelos entes queridos, que queria viver um calvário moral, só coisa ruim acontecendo para ele, tá? E tormentos físicos. Esse é o dele para reencarnar, tá? E conseguir se melhorar. Bom, levou esse pedido para a espiritualidade superior e no despacho final a espiritualidade coloca o seguinte para ele, tá? O Senhor não está pedindo misericórdia. Desculpa, o Senhor está pedindo misericórdia e não sacrifício. E a vida é um eterno sacrifício. Está pedindo misericórdia, porque a gente tem a dó do Senhor e nós não temos, né? Diz assim, ó, olha o projeto que a espiritualidade determinou para ele. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um ser humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos necessitados da terra, consolando e instruindo-os, na condição de instrumento dos espíritos. Tá bom? Então, qual era o objetivo? Ele viria, teria uma família, como todos nós, tá? A única diferença, né, que ele teria, além disso, ele receberia a oportunidade de ser médium para trabalhar no consolo e instrução das criaturas, tá? 8 horas semanais, tá? E a escolha deles os dias dentro do local religioso que ele frequentaria. Ok? Isso é o que a espiritualidade colocou para ele. Não vinha com doença, nenhum mal, não vinha cego, porque na realidade ele queria se esconder. Na sua loucura, na sua cegueira, na sua doença, ele queria se esconder.
Bom, tudo bem. Reencarnou, passaram-se os anos, a espiritualidade foi à casa espírita onde Alberto Nogueira trabalha, levando duas criaturinhas, mãe e filha, que precisavam de atendimento espiritual. Chegando lá, não encontrou Alberto Nogueira. Não encontra ele. Chegou na casa espírita, ele não estava. Foi até o lar dele. Qual a sua surpresa? Não foi a surpresa da espiritualidade. Quando lá, ele está bem faceiro, esparramado no sofá, bem tranquilão, de pijama, ao extremo, dá todas as desculpas possíveis para não ir aos trabalhos, né? Na realidade, ele tinha medo de trabalhar. Ele tinha medo de cumprir com o dever. Né? Porque a vontade de não fazer nada, de se manter escondido, era maior do que a vontade de se melhorar. Mesmo porque a carga dada pela espiritualidade era suave. Pai de família, né? Como todos nós, né? Temos essa carga leve da vida. Um dever leve. Bom, nas obras básicas, no item 909, a espiritualidade é enfática, que ela diz assim, ó, o homem pelos seus esforços pode domar as suas más inclinações. Aí nós fomos lá no item 909 para ver como é que falava Kardec bem, propriamente, para mim trazer para vocês. Diz o seguinte, olha a pergunta que ele faz aos espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham? Poderia, sim ou não? Sim. Mas aí Kardec abre uma luz para nós, olha só o que os espíritos colocaram. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é vontade. Ah, quão pouco entre vós fazem esforços. Esse é o item 909. Então, se nós fizermos um esforço bem pequenininho para vencer as nossas inclinações, a gente vai conseguir. O problema é que a gente não se esforça como o nosso amigo Alberto Nogueira. Ele não estava interessado no esforço. Muitos, como ele, né, encarnados, se escondem, né, não querem o trabalho, né, preferem vir de outra maneira, com penúrias, dificuldades, como se isso fosse resolver as suas dificuldades e a melhoria. Nem sempre. Nem sempre. Bom, continuando nossa aula. Bom, então agora, a gente precisa se melhorar. Como é que a gente faz isso? A doutrina espírita é muito tranquila com relação a isso. Ela disse que nós precisamos nos reformar intimamente. Só fazer uma reforminha. Coisa pouca. Coisa pouca. Mesmo porque Kardec nos diz que o esforço é mínimo. É bem significante. Olha só. Kardec já nos fala isso dito pelos espíritos. Que é insignificante. A gente só precisa esforçar um pouquinho. Mas o que precisa para nos reformarmos intimamente? Primeiro, a gente precisa de determinação. Precisa estar determinado que tu quer mudar. Para passar de um nível a outro, de um ambiente para outro, tu precisa determinação. Bem pouquinho, mas precisa te determinar. Precisa foco. Focar naquilo que tu quer. Bom, eu estou focado, estou determinado a conseguir aquilo que eu quero. Aí a última palavra, ser persistente. Porque no caminho tu vai encontrar muitos empecilhos para aquilo que tu quer fazer. O esforço é mínimo, mas os empecilhos são grandiosos. Por isso que a porta é estreita. Porque os empecilhos que nós encontramos no caminho são muito grandes. Mas o esforço é nosso de melhoria. Ah, mas fulano não se melhora. Fulano é fulano, ele tem o seu caminho. O esforço, quem precisa desenvolver somos nós. Nós precisamos nos esforçar. Porque nós estamos ouvindo a palavra. Estamos aí no caminho. O outro não. Tem o tempo dele. Nós precisamos de determinação, foco naquilo que nós queremos e persistência para não desanimar. Porque a bondade divina
nos situa, olha só, em ambientes necessários ao nosso aprimoramento. Como Roberto Nogueira foi colocado? Um ambiente próprio para o seu aprimoramento. Nós também somos colocados no ambiente próprio para o nosso aprimoramento. Social, nosso aprimoramento diante da sociedade, porque nós vivemos nela constantemente, o tempo inteiro. Familiar, família, o tempo todo, 24 horas por dia, naquela família, é um contexto importantíssimo, tá? E profissional, outro ambiente. Então a espiritualidade, ela nos coloca, tá, num ambiente em que nós possamos nos melhorar. Bom, mas é difícil se melhorar? Exige esforço. Existe esforço. Existe persistência. Foco, determinação. Precisa coisas que nós podemos desenvolver em nós. Bom, como é que eu posso demonstrar, notar, perceber que eu estou me melhorando? Sendo um cidadão honesto. Olha que coisa difícil, não é? Ser um cidadão honesto, onde todo mundo rouba. Uma parcela muito grande da população vê das facilidades que vocês disseram, do achar o jeitinho, principalmente nós como povo brasileiro. Achar um jeitinho para resolver as coisas de maneira mais fácil, mais simples, sem muita dificuldade, né? Mas ser um cidadão honesto já demonstra que nós estamos melhorando. Porque não é fácil ser honesto, onde a grande maioria acha o seu jeitinho. E um jeitinho muitas vezes é errado. E quer ver como nós sabemos quando ser corretos? Vou fazer uma pergunta para vocês com duas possibilidades, tá? Na casa de vocês, tá? Vocês recolhem o lixo, ok? Recolhe o lixo durante a semana, durante o dia, recolhe o lixo, tá? Ok? Quando tá dentro da sacolinha, do potinho, aquele lixo, né? O que vocês fazem com ele? Vocês colocam o lixo na lixeira, para que o lixeiro venha e recolha, ou você coloca o lixo do outro lado da rua? Porque a rua tá grama alta, ninguém tá cuidando, você joga o lixo lá. Na lixeira. Então você sabe o que é correto. E por que as pessoas jogam o lixo do outro lado da rua? Eu faço a mesma pergunta. Por que as pessoas... Porque é mais fácil. É mais difícil separar o lixo direitinho, mas fácil jogar tudo numa coisa ali, amarrar e jogar lá. Não é mais fácil pegar um animalzinho, botar na sacolinha e largar numa rua escura? É mais fácil do que cuidar, dar banho, alimentar. É mais fácil, né? Então nós precisamos desenvolver em nós essa capacidade de cidadão. Que quando eu largo o lixo do outro lado da rua, eu estou criando problemas para quê? Para quem? Para o outro. Independente de quem seja o outro. E muitas vezes esse lixo ele vai retornar para mim no mau cheiro. E eu não me dou conta disso. Eu estou me prejudicando e prejudicando o outro. Porque o vizinho também vai sentir o mau cheiro. O vizinho vai ver, eu tô largando e não vai... não vou falar nada, né? Vou falar para a pessoa. Vai se sentir constrangido. Então eu estou usando da minha cidadania para prejudicar o outro. Nós precisamos ser cidadãos honestos. E fazer a coisa certa. E nós sabemos o que é certo. É porque é mais fácil. Mais fácil. A gente precisa, claro. Ser um aluno bom. Né? Um aluno bom. Um aluno estudioso, que se esforça. É uma reforma, é uma mudança de comportamento. Um pai, uma mãe presente, dedicados. Isso é mudança de comportamento. Em todos os locais da sociedade a gente encontra pais que não têm um amor muito grande, que não são atenciosos, que não cuidam, a gente encontra isso. Né? Mas a eles, a espiritualidade, né, observa. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos nos colocar diferentes. Sermos pais atenciosos, carinhosos, afetuosos, né? Darmos o quanto de amor as crianças dos nossos filhos precisam. Um filho respeitoso, se somos filhos, sermos respeitosos, né? Obediente nas coisas que os nossos pais muitas vezes nos pedem.
respeitá-los pela sua idade, pelo seu esforço, ou pela ausência dele, mas respeitá-los como pais que são. Um irmão compreensivo, muitas vezes o irmão está ali, quer de alguma forma magoar o outro, judiar do outro, fazer coisas que constrangem o irmão. Não, sermos irmãos compreensivos, atenciosos, buscarmos no outro aquilo, as suas necessidades para podermos auxiliá-los. Agora falando dos esposos e das esposas, vamos ser fiel, gente. Reforma íntima, melhoria espiritual. Sermos fiéis, prestimosos, carinhosos, respeitosos com o companheiro. Mas os outros não tem problema, os outros somos nós que estamos querendo nos modificar. Nós é que precisamos fazer esse esforço mínimo. É mínimo, a doutrina nos diz. Bom, e agora profissionalmente sermos competentes. Nos esforçarmos para sermos melhor, independente do trabalho que nós tenhamos. Fazermos o melhor. Sermos competentes. Estamos nos melhorando. Reforma, mudança. Porque, gente, esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. É difícil de cumprir? O que nós chamamos? É difícil cumprir o dever? Mas é natural, a gente precisa cumprir o dever. A gente precisa pagar as contas. Então a gente precisa cumprir as leis básicas da nossa sociedade. Isso nós falamos da sociedade como um todo. A gente precisa respeitar a si mesmo, ao outro. E aí nós estamos servindo a Deus e cumprindo o nosso dever. Bom, gente, disciplina. Para cumprir o dever, a gente precisa ser disciplinado. Para cumprir o dever, né, gente? A gente precisa ser disciplinado. Precisamos controlar as nossas más tendências. Como é que a gente controla? Se esforçando um pouquinho. Se eu vejo que aquilo está me atrapalhando o outro, eu tenho que começar a trabalhar em cima disso. Das minhas más tendências. Das minhas inclinações. Sou mais inclinado para uma coisa negativa, então eu tenho que começar a tentar me alinhar. Eu não preciso fazer tudo isso numa existência. Não preciso, eu tenho muitas existências para fazer, mas eu preciso começar em algum momento. Porque se eu quero transpor a porta estreita, ela está aberta, gente, não esqueça, ela está aberta. Mas eu preciso transpor um outro ambiente mais feliz. Mais feliz, com certeza, mas me exige um certo esforço para passar por ela. Porque a larga, qualquer um passa. Não precisa fazer esforço nenhum e passou. Mas ali na frente vai enfrentar dificuldades. Porque se ele não consegue cumprir o dever, se ele não tem disciplina, o futuro o aguarda com dificuldades, com certeza. Porque nós sabemos que o nosso planeta está em constante mudança. Nós já não estamos mais nas cavernas. Nós estamos num processo evolutivo intelectual muito grande, mas moralmente ainda um pouco lentos. A gente percebe isso. Muito conhecimento intelectual, muitas coisas boas que nos traz essa mudança, essa coisa positiva, né? Que é o desenvolvimento intelectual. Nos traz muitas coisas positivas. Desenvolve a nossa inteligência. A gente consegue descobrir solução para muitas coisas. Mas não conseguimos solucionar os nossos problemas íntimos. Nossa questão de moralidade. Mas por quê? Porque exige esforço. E um esforço pequeno, mas esforço. Aí eu tirei do texto do Evangelho, diz assim: a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem da porta estreita. A gente precisa de um esforço. E isso nós vamos encontrar em várias passagens dos Evangelhos. Que nós precisamos nos movimentar, que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos bater, né? Nós precisamos pedir, nós precisamos fazer essa mudança em nós. Mas isso ninguém consegue. Mas ninguém consegue andar corretamente nesse planeta. Sim, gente, muitos conseguem. Muitos conseguem. Só que o espírito mais desenvolvido, aquela criaturinha que
lida com a caridade, que lida com o amor, ele não está nas manchetes. Por sinal, ele fica bem escondido das luzes. Fica nas sombras. Porque ele é humilde o suficiente para saber que ele está fazendo o papel dele de modificação. Então a gente não ouve falar. Não ouve falar dessas criaturas que fazem trabalhos grandiosos de auxílio, de modificação de sua comunidade, muitas vezes. Da sua vida, mudou tanto a sua vida e ninguém percebeu. Porque ele é escondido, ninguém percebe que não está nas luzes. A gente quer ver o oposto, a gente quer ver o brilho, né? As coisas muitas vezes falsas, as coisas muitas vezes enganosas, a gente vê isso. Mas as coisas de modificação, de amor, de caridade, de bondade, a gente não vê. Porque elas ficam naturalmente escondidas pela sua humildade. Mas existem muitas e muitas criaturinhas no plano terreno que trabalham com isso, com amor, com caridade, com bondade. Isso só que a gente não fica sabendo. Não fica sabendo. Mas aí eu trouxe uma criatura que foi na mídia por muito tempo. Vocês já ouviram falar de Nelson Mandela? Muitas pessoas já ouviram. Presidente da África do Sul. Mas ele ficou preso durante muito tempo. Ele foi preso em 1964. Tá? E saiu da prisão em 1990. Então ele ficou preso muitos anos. E a gente, então essa criatura quando sair vai odiar todo mundo. Né? Vai querer matar. Ele ficou preso. Ao sair ele não era presidente, mas depois, com o andar da carruagem, ele foi eleito na África do Sul para ser presidente do país. Vocês acham que ele quis vingança? Que ele quis morte dos seus adversários? Não quis isso, bem pelo contrário. Uniu, tanto é que a África do Sul é unida hoje. Passou por percalços, muitos até chegar ao que é hoje. Claro que sim, porque nada de mudança acontece sem discussões, sem brigas, sem conflitos. Não. Houve muitos conflitos para a África do Sul chegar ao que é hoje. Um país, que o apartheid, que é a separação de raças, não é tão visível como era em 1964. Brancos de um lado e negros do outro. Houve toda uma luta para que a África do Sul se modificasse. E aí, ele teve como inspiração, durante esses anos todos de cadeia, um poema. E eu achei muito bonito esse poema. Quando passou no filme, fizeram sobre parte da vida dele. Eu achei muito bonito e eu trouxe para nós hoje para a gente ler esse poema. Porque a gente acha, que as coisas vão acontecer rapidamente. Que as mudanças acontecem rapidamente. Quando Mandela entrou na prisão, ele tinha ódio, raiva, ele queria lutar pelo aquilo que ele acreditava, ele queria... Quando saiu de lá, ele não tinha mais. Mas vamos fazer junto a conta. 1990, 1964. Quantos anos dá? Vamos lá, vamos ver se vocês me ajudam. Vamos lá, rapidinho. Eu estou com ele escrito aqui. 26. 36. 26, 60, 90, 30, né? Mas é 64, a gente tem que diminuir. 26. 26 anos. Não tem que diminuir. Então ele ficou 26 anos preso. Então ele levou 26 anos para conseguir chegar ao estágio de perdoar seus inimigos. Mesmo com todo o sofrimento que foi. Não é fácil, gente. Eu tô falando de perdão. 26 anos. Mas a gente, na vida, é mais fácil, gente. Nós não precisamos ficar 26 anos presos numa cadeia restrita de 2, e 10 por 2,20 que ele ficou. 2 e 10 por 2,20 durante 26 anos. Quanto que tem isso aqui? 4 metros, 3 e pouco. Um espaço menor. Então, pessoal, nós não precisamos disso. Nós podemos fazer a nossa mudança, não digo para o perdão, porque talvez nós não tenhamos na nossa vida pessoas que nos trazem tantas tristezas. Não, mas para nós nos modificarmos, a gente não precisa levar 26 anos. Mas se levarmos, que a gente continua persistindo. Por que ele persistiu? Um homem comum, todos nós, com família, com uma vida própria. Não é um ser que caiu do espaço, não, um ser que fez a mudança aqui, pelo próprio esforço. E é esse esforço
Que a gente não precisa fazer tão grandioso de 26 anos de cadeia. A gente precisa de menos tempo. E pode fazer com mais naturalidade. Mas eu trouxe o poema para vocês. Olha o poema que me inspirou, tá? É de William Ernest Henley, o nome do autor inglês, tá? Diz assim: da noite escura que me cobre, como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses por minha alma invencível. Nas garras ferozes das circunstâncias, não me encolhi nem derramei meu pranto. Sob os golpes cruéis do destino, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras. E apesar dos anos ameaçadores, encontro-me sempre destemido. Não importa quão estreita é a passagem, quantas punições ainda sofrerei, sou o senhor do meu destino, sou o capitão de minha alma. Gente, que a gente tome a vida da gente, né, nas mãos. Que a gente decida e escolha o caminho que a gente quer trilhar. As portas estão abertas, não estão fechadas. Que a gente que recebeu da espiritualidade a bênção do livre-arbítrio, que é escolher como a gente achar melhor, que a gente escolha com sabedoria. Que a gente tente entrar por essa porta estreita, por quê? Porque ali na frente só coisas boas nos esperam. Porque nós vamos estar cumprindo o nosso dever. Nós vamos estar fazendo as coisas certas. Nós vamos ser bons cidadãos. Nós vamos vencer quando muitos caem e não conseguem superar suas tendências, suas inclinações. Nós vamos conseguir, se nós nos dispusermos a isso. Se nós quisermos verdadeiramente, com um esforço pequeno, nós vamos vencer e domar as nossas paixões. A gente doma alguma coisa que está livre, que tem liberdade total. Nós não podemos dar a outras coisas, a objeto, a seres, né, a outras circunstâncias na vida o poder de decidirmos por nós. Nós precisamos tomar as rédeas nas nossas mãos e vencer aquelas coisas que nos atrapalham, porque nós seremos felizes. Esse é um planeta passando por um momento de transição. Quer dizer, ele está passando de um ambiente para outro. Em que ambiente nós queremos ficar? Nós queremos ultrapassar essa passagem, essa porta, ou nós queremos ficar assim? Guerras, morte, violência, tristeza, ódios. Ou queremos ir para um lugar, para um ambiente melhor? Precisamos ultrapassar a passagem mais estreita, que exige esforço de cada um. Mas a escolha é inteiramente nossa. Ninguém pode escolher por nós. Porque as consequências serão para nós. Então a gente pense sobre isso. Que a gente escolha corretamente. Que a gente faça as coisas corretas, independente do outro. Não é porque 10 estão indo errado que nós precisamos ir juntos. Nós sabemos a diferença entre o certo e o errado. Nós já sabemos. Então é que a gente faça a escolha correta. Tá? Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Nos ilumine, dê para cada um de nós muita tranquilidade, muita serenidade, muita disciplina. Precisa ser disciplinado. Muita alegria. Que Ele nos dê serenidade, né, na hora das escolhas. Que Ele saiba usar com tranquilidade as bênçãos que é o livre-arbítrio. Tá? Uma boa noite a todos. Que a gente possa se encontrar em outro momento. Foi um prazer estar com vocês. Nossa, agradecer. Nós é que agradecemos a nossa irmã Carmen pela boa vontade, pelo esforço de estar aqui conosco novamente. Né? Pesquisou bastante assuntos importantes, né? À luz da doutrina espírita, esse assunto que é um assunto desafiador para todos nós, né? É um convite para nós sairmos, né, do comodismo, nós decidirmos uma vida melhor e falta a gente aceitar, né? Como diz, a gente tem que ter vontade para isso, né? Exige muita vontade e renúncia.
Então agradecemos muito também a presença de todos. E também a gente quer aproveitar para fazer um convite também a todos, né, o pessoal do Facebook também, a 28ª Semana Espírita de Sapucaia do Sul. É comemoração aos 150 anos da obra Gênese de Kardec, dos dias 4 a 10 de novembro. Né? Tem várias casas ali, várias palestras dentro do tema da Gênese. E nós aqui então, de sexta-feira que vem, dia 9 de novembro, a partir das 19h30, nós vamos ter uma abertura musical também. Vai estar os nossos irmãos expositores, a família Bandeira, o esposo e a mulher, aqui na Francisco de Assis. Então são todos muito bem-vindos, tá? Divulga, compartilha, é gratuito para todos. Então agradecemos, tá? A presença de todos. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos agradecer novamente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco sobre a luz da doutrina espírita, que possamos então aceitarmos o convite, fazermos os esforços para despertar essas sementinhas que temos dentro de nós, das virtudes, da vontade, da disciplina, que possamos então nos esforçar para realmente nós termos um mundo melhor, que a porta está aberta para todos nós, basta a gente tomarmos as nossas decisões que cabe a cada um de nós tomar. Agradecemos a nossa família espiritual pela inspiração, pelo amparo e que abençoe e ilumine a todos. Na paz do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. E damos então por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Assim seja.